A Grande Seca de 1877 no Ceará, a gente conhece como uma das maiores catástrofes naturais da história do Brasil. Mas a história que vamos analisar hoje é sobre como a fome, o desespero e a miséria de milhares de pessoas foram, na verdade, a matéria-prima para construir a Fortaleza dos Sonhos. Só que o sonho era de uma pequena elite, uma cidade, no fim das contas, erguida sobre uma tragédia. Verdadeiros esqueletos animados. Essa imagem, descrita pelo escritor Rodolfo Teófilo, não é nenhum exagero. Era a realidade nua e crua que tomava as ruas de Fortaleza, à medida que uma onda de imigrantes fugindo da seca chegava à capital em busca de uma única coisa: sobreviver. E o tamanho da crise era simplesmente avassalador. 100 mil pessoas. Pensa nesse número, 100 mil retirantes que inundaram Fortaleza em questão de meses. De repente, a capital cearense se transformou na metrópole da fome, completamente despreparada para um êxodo humano dessa escala. Mas olha só, para a gente entender como essa crise foi transformada em oportunidade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque antes de ser a metrópole da fome, Fortaleza era uma cidade com um sonho. Um sonho, claro, arquitetado por uma elite com ambições bem grandes. O que movia essa ambição toda? Algodão. É isso mesmo. Com a Guerra Civil lá nos Estados Unidos, o algodão cearense bombou no mercado mundial. E isso, claro, encheu os bolsos de uma nova elite local. E essa galera não queria só dinheiro não, hein? Queria status. Queria transformar a Fortaleza numa vitrine de civilização, uma pequena Europa em plenos trópicos. E esse sonho já estava virando realidade, viu? Tijolo por tijolo. Na década anterior à seca, a cidade já ganhava uns contornos mais modernos. Um hospital, uma nova cadeia, até iluminação a gás. O ponto-chave aqui é o seguinte: o projeto de modernização não nasceu da crise, ele já existia. A crise foi, digamos assim, o acelerador que eles precisavam. E então a natureza ofereceu o acelerador perfeito: a seca. Para a imensa maioria, era uma sentença de morte e miséria. Mas para a elite no poder, aquela massa de famintos que chegava à cidade era vista com um duplo olhar: um perigo a ser contido e uma oportunidade de ouro. E aqui está a lógica perversa da coisa. De um lado, o medo. Os retirantes eram vistos como a desordem, a sujeira, a doença, uma ameaça direta ao projeto de cidade limpa. Mas, do outro lado, a ganância. Aquela multidão era também um exército de mão de obra desesperada e, claro, baratíssima. E mais, a crise era a desculpa perfeita para arrancar verbas de emergência do governo imperial e desviar para as obras de modernização. E o medo era a principal ferramenta. Jornais como o Cearense pintavam cenários apocalípticos de cenas sangrentas e horríveis, sabe? Para atiçar o pavor de uma revolta dos famintos. Essa urgência, meio que fabricada, era exatamente o que eles precisavam para justificar um sistema bem rígido de controle social. Foi aí que nasceu a solução da elite, uma mistura de genialidade e crueldade. A ideia era transformar a própria ajuda humanitária numa máquina de trabalho forçado. A lógica era brutalmente simples. Para receber comida, a mão que pedia teria que ser a mesma mão que trabalhava, justamente nas obras que eles queriam. E para dar um verniz moral a tudo isso, eles elegeram a palavra-chave: ociosidade. A propaganda era clara: a fome dos retirantes não era fruto da seca, e sim de um defeito de caráter, um vício moral. Quer dizer, ao transformar a vítima em culpada, eles criaram a justificativa perfeita para substituir a caridade pelo trabalho forçado. E não foi nada improvisado, não. Foi um sistema, metódico e eficiente. Passo 1. Classificar todos que chegavam. Passo 2. Isolar essa gente em acampamentos fora da cidade, longe dos olhos da elite. Passo 3. Condicionar qualquer ajuda, qualquer migalha de pão, à prestação de serviços. E o passo final é empregar essa mão de obra nas obras públicas, usando o dinheiro que, em tese, era para salvar vidas. E o resultado? A Fortaleza moderna foi, literalmente, construída com o suor dos famintos. A expansão da ferrovia, o calçamento de estradas, a construção de asilos, o saneamento de lagoas, até a limpeza da cidade. Cada uma dessas obras, símbolos do progresso, foi erguida por esse sistema de exploração. O projeto foi um sucesso. Fortaleza ganhou sua ordem e seu progresso. Mas a que custo? E mais importante, progresso para quem? O legado dessa modernização é uma história de miséria e poder. O contraste é brutal. Para a elite, o resultado foi uma cidade mais moderna, poder consolidado e muito lucro. Para os migrantes, a realidade foi outra. Sobrevivência em troca de trabalho forçado,
controle social absoluto e a exploração da sua miséria em nome de um progresso que nunca chegaria para eles. No fim, fica claro, a Grande Seca não foi apenas um desastre natural. Foi um evento social e político, friamente manipulado para acelerar um projeto de poder. E essa é a grande lição. Desastres não criam desigualdade. Eles apenas arrancam o véu e mostram de forma brutal as fraturas que já existiam na sociedade. A história de Fortaleza nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Quando uma crise acontece, seja uma seca, uma pandemia ou uma enchente, para onde devemos olhar para entender quem realmente detém o poder? A resposta talvez esteja em quem mais se beneficia do desastre.